Desconstruindo Conversas do Expansão. Em finais de 2009, início de 2010, quando fui convidado para ser Ministro de Estado e, na sequência, coordenar a equipe económica do governo durante aqueles três anos, um dos problemas centrais foi justamente este. E nós estávamos a sair da crise de 2008, 2009. Estávamos a sair daquele programa de Stand-by Agreement com o Fundo Monetário. Isso aí não, a começar, depois de uma visita que o presidente José Eduardo Santos tinha feito à reunião do G20, e começamos aqui a ter problemas justamente mais ou menos o que estamos a viver agora. Quer dizer que os nossos problemas, não sei se vamos falar em desconstrução, eles são tão cíclicos, são sempre os mesmos, que não sei até quando vamos desconstruir. Este problema já se coloca, e tive a curiosidade de ir ao meu computador e recolher alguma documentação daquela altura. E o que fui ver o que eu encontrei é como se estivéssemos a viver hoje o mesmo problema. E curiosamente, quando recebi o convite, eu estava no estrangeiro e regressei, a primeira pessoa que me pediu para falar foi o atual Ministro de Estado da Coordenação Económica. Eu preciso falar consigo pelo menos 2 horas. Eu ainda estava no estrangeiro aí há uma semana ou duas. E crédito, economia, diversificação da economia, os mesmos problemas. Aliás, problemas que me lembro, e só estou na parte de história ainda, que me lembro que na altura Ministro de Estado, quando me colocaram estes problemas do crédito, a primeira coisa que fiz foi, bom, eu tenho que me juntar aqui um conjunto de pessoas que me preparem uma documentação que seja para eu levar ao governo sobre esta matéria. E curiosamente foi o Massano que eu chamei e disse, olha, eu preciso de um documento que trate dessa questão do crédito, tu estás aí no bairro, junta-te a algumas pessoas e tenta fazer uma coisa qualquer. Ele apresentou-me um documento que foi Estratégia dos Bancos em Angola. E fui ver agora o documento, que aquilo era uma segmentação, o BAE teria um determinado papel, o BCI outro, etc. E o desenvolvimento do sistema financeiro. Olhei para aquele documento e disse, seja, imagina uma pessoa que agora é Ministro de Estado para a Coordenação Económica e na altura escreveu isto. Disse, bom, vou só copiar, fazer um copy-paste no tempo daquilo que na altura apresentei como propostas. Bom, isto faz parte, ou melhor, estou a fazer essa introdução para dizer-vos que nós estamos a viver ciclicamente os mesmos problemas. Ciclicamente os mesmos problemas. O que está a acontecer agora aconteceu em 2008, ou pelo menos de 90 a esta parte. Eu ainda sou do tempo de fazer parte daquela equipa de ouro do Zé Mané Cerqueira, Vitor Nunes, do Secretariado Técnico Severino Moraes, Secretariado Técnico do CEF, e depois, na altura em que este programa 87, 88 e 89 foi posto politicamente em causa, eu e o Aguinaldo Jaime fomos encarregados de preparar um programa de governo em 90, 91. E os problemas são sempre os mesmos, infelizmente. Agora deixa-me responder esta pergunta que me é feita. Afinal, os bancos financiam ou não o setor privado da economia? Bom, colocada a questão assim, responderia sim ou não. Se eu disser que não, que os bancos não financiam o setor privado, o risco vai ser chegar aqui e dizer, bom, o crédito em Angola é nulo. Não existe. Se eu disser que sim, a questão que se colocará será, então qual é o montante ou percentagem e qual o desempenho que os bancos têm tido em matéria de crédito?
Eu não gostaria, mas fiz este exercício de olhar para uma perspectiva comparada, e sobretudo aqui ao nível dos países da SADC. E de 15 países selecionados, a posição, digamos assim, de Angola é uma posição, eu diria, sofrível em termos de relação crédito ou financiamento ao setor privado da economia versus produto interno bruto. Quer dizer, é algo que nos deveria envergonhar. Mas deveria mesmo envergonhar-me. Eu dizia há pouco tempo ao generoso também, outra pessoa deste tempo, creio que ainda me lembro, foi governador do Banco Central, numa altura em que, se bem me recordo, as reservas líquidas internacionais não passavam de 20 milhões, em que, eu lembro, era secretário do Conselho de Ministros, uma vez o presidente Eduardo Santos chegou-me e disse assim: olha, saiu daqui o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas e precisamos de comprar armas. E vai ver se o Banco Central tem alguma coisa para pagar o armamento que vai ser adquirido. E eu telefonei, o Banco Central, o que é que tem? Olha, não temos nada. E eu voltei ao presidente e disse: olha, eles disseram que não tem nada. E a resposta do presidente foi: bom, então é melhor exonerar-te, porque, bom, tu não tens solução. E a seguir disse: vais falar com o Joaquim David, né? Eu acho que ele tem solução. Bom, e encontrou a solução em menos de uma hora. Mas isso para dizer que estão aqui pessoas que fazem parte da história dos nossos problemas, e ainda bem que estão aqui ainda. Mas o que no fundo queria aqui dizer, antes de entrar verdadeiramente aqui em alguns números, é que como é que se pode falar de crédito quando não há poupança? Dizia eu, generoso, é possível falar-se de crédito? Os bancos podem financiar quando nós não há poupança interna? Eu acho que explicam, ou esta situação explica os números que nós temos. Para além disso, também, os índices elevados de inflação colocam uma incerteza tal que a melhor forma, digamos assim, dos bancos se defenderem é aumentarem a taxa de juro nominal e os próprios cidadãos e empresas não terem a apetência de estarem a querer pedir crédito. Esta é a situação real que nós temos. Eu dizia a alguém há pouco tempo: só aqui duas saídas: ou haverá uma morte coletiva ou haverá uma sobrevivência coletiva. Estes são os dois caminhos únicos que nós temos que tentar seguir. Porque, repito, os níveis de inflação vão diminuir necessariamente a procura de crédito. E, por outro lado, os bancos legitimamente também vão ter que defender-se de alguma maneira. Mas qual é a situação que nós temos hoje? E eu fui procurar os dados do setor monetário publicados mensalmente pelo Banco Nacional de Angola. E a resposta é simples. Dos dados estatísticos, está aqui do estoque de crédito de 2020 a 2022, em que nos últimos 3 anos, sobretudo 2020 a 2022, o estoque de crédito ao setor privado, crédito a empresas e famílias, decresceu uma taxa média de 2,19%. Estes são os dados que aqui está. E tem uma outra característica, é que o estoque de crédito em moeda externa cresceu. Os dados do BNA, 62,96 no período de dezembro a junho de 2023. Ao passo que o estoque de crédito ao setor privado em moeda nacional registrou um tímido crescimento de 6,37. O que podemos dizer e concluir que estamos numa verdadeira situação de estagnação do crédito ao setor privado em termos reais. E estes são, digamos assim, os dados. E há uma outra característica.
o rácio crédito ao setor privado versus PIB tem vindo a decrescer, tendo passado de 9,2% em 2021 para 7,48% em 2022. Portanto, só neste período estamos a ver esta situação de estagnação do crédito privado. Ainda, se quisermos comparar com outros países, mesmo africanos, por exemplo, a África do Sul registrou um nível de crédito comparativamente ao PIB de 58,59%. A Namíbia, 53,94%. Moçambique, 21,92%. E é uma, digamos, estatística do Banco Mundial que os países menos desenvolvidos, de acordo com a classificação das Nações Unidas, registraram um rácio de 34,68%. E nós estamos nos dados que eu aqui vos ofereci. E depois tem mais. É que o rácio do crédito mal parado também, os relatórios do Banco Nacional de Angola, crédito vencido não pago pelo total do crédito, é elevadíssimo e está em 14%, excluindo o BPC, vem parar para 11%. O que isto quer dizer? E tem outra questão relevante para quem, sobretudo, trabalha em políticas públicas, quem está no governo, que é a elevada concentração do crédito nos serviços. Isto é, não há uma concentração, como deveria ser, em setores da indústria extrativa, agricultura e pescas, etc. Mas há um excesso de concentração no setor de serviços e comércio. Estes setores que aqui indiquei têm uma concentração menor no estoque de crédito concedido no país. Isso explica alguns insucessos que estamos a ter no processo dito de diversificação da economia, entre outras razões. E claro que, desde que me conheço na atividade pública, as razões são as mesmas. Sejam razões do lado, diria, do tomador do crédito, fraca qualidade das informações apresentadas pelo tomador do crédito, falta de garantias associadas necessárias à operação de crédito, fraca capacidade empreendedora que leva a má qualidade dos estudos de viabilidade apresentadas à banca pelos promotores, a existência de um número considerável de empresas que não possuem informações contabilísticas e financeiras. E do lado da oferta de crédito, as justificações são as mesmas. Excesso de burocracia, um elevado número de documentos exigidos pelos bancos, muitas vezes sem distinguir a tipologia de crédito, falta de celeridade no tratamento e avaliação dos processos de crédito que são submetidos à sua análise, receio de apostar, o que se reflete nas estatísticas que acabei aqui de partilhar com vocês, nos setores produtivos da economia, salvo quando há garantias públicas, pouca aposta no desenvolvimento de capacidades internas para o acompanhamento de projetos que reduzam o risco de crédito e viabilizem a concessão massiva de crédito, e, já o disse, o elevado rácio de crédito mal parado. A isto se acresce os chamados problemas jurídicos ou judiciais, nomeadamente a eficácia do sistema judicial, os múltiplos problemas relativos às garantias de crédito, ao direito de propriedade, registros notariados, etc. Digamos, este conjunto de problemas é que eu posso chamar problemas legais e problemas paralegais. Tudo isto somado coloca-nos numa posição em que, digamos, os bancos têm preferido outras soluções ou outros caminhos para a rentabilização dos recursos em sua posse. Sobretudo quando
o Estado, o Tesouro Nacional está com dificuldades, a melhor forma é investir, por exemplo, nos títulos que o Estado vai oferecendo e nos momentos de maior dificuldade como este que estamos a viver agora, não sei se também não é o momento dos próprios bancos aproveitarem melhor das vulnerabilidades e fraquezas que o próprio Estado, ou melhor, não, fraquezas que decorrem das necessidades financeiras imediatas do Tesouro Nacional. Numa só palavra, e talvez a título de conclusão, não tenho a menor dúvida que estamos perante um dilema. Os argumentos apresentados pelos bancos e por aqueles que precisam de crédito levam-nos a tentar balancear ou a tentar encontrar um equilíbrio entre estes dois ponderáveis. Por um lado, quem toma o empréstimo e por outro lado, quem concede. Mas, repito, o grande problema vai estar sempre no nível de poupança interna. O problema há de estar sempre no rendimento que os cidadãos têm ou terão. Enquanto os rendimentos forem baixos, seguramente que teremos muitos e muitos problemas de concessão de crédito. Que é, bem vistas as coisas, aquilo que hoje se está a passar no nosso país, em Angola. Poderemos resolver os problemas judiciais, os problemas legais e paralegais associados ao crédito. Houve até uma iniciativa do governo de uma lei, creio, sobre garantias mobiliárias, em que, ao abrigo desta lei, eu posso oferecer, lembro a apresentação que o Ministro da Justiça fez na altura, eu posso oferecer os meus bois como garantia para um crédito que queira obter de algum banco. Não sei qual é o balanço que hoje se pode fazer desta lei sobre as garantias mobiliárias que, digamos, tiveram a intenção de aligeirar o veio problema das garantias que devem ser sempre apresentadas. Claro que a instabilidade macroeconómica persistente, inflação, desvalorização, vai continuar também a impactar. Eu não sei se não é o momento de nós olharmos para o país e para a economia do país, talvez numa perspectiva mais monetária, e olharmos para a moeda, que não se limite apenas a ser um meio de pagamento. Acho que houve uma altura, também lembro-me, ousei perguntar aos ministros das Finanças se já poderíamos começar a falar na convertibilidade da nossa moeda. Bom, fez alguns estudos, mas pouco ou nada se avançou. Bom, o que é que eu hei de concluir perante tudo isto? O que disse há pouco tempo lá fora. Nós estamos perante duas situações. Bancos, empresas e cidadãos e famílias. Ou vamos todos ter silenciosamente um assassino ou suicídio coletivo, ou vamos ter uma sobrevivência coletiva. O que é certo é que uns e outros teremos que ser suficientemente criativos para darmos a volta à situação que hoje temos. E com isto, a título provocatório, não sei se desconstruir ou construir uma tese. Muito obrigado. Não sei se é ouvido, mas tentei melhor. Desconstruindo conversas do Expansão.